dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos começar mais uma semana com mais um quadro da série Refletindo com Emmanuel, que nós temos desenvolvido aqui no Centro Espírita Caminho de Luz, disponibilizando todas as segundas uma reflexão sobre os livros trazidos por Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier da série Fonte Viva. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida já no capítulo 74, intitulado Mãos Limpas. A passagem do Evangelho que inspira as reflexões de Emmanuel vem dos Atos dos Apóstolos e diz o seguinte: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Emmanuel vai comentar nos seguintes termos essa passagem. O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos, mais convencionalistas que propriamente religiosos, encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado, sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que um amigo da gentilidade fora rabino famoso em Jerusalém, movimentara-se entre elevados encargos públicos, detivera dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo. Considera as particularidades do assunto e observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou, mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade. Tal exigência é lógica e necessária, pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Vejam, meus amigos, que mensagem importante e principalmente que questionamentos assertivos, né? Parece-me que Paulo tocou aqui numa ferida importante, que todos nós espíritas, temos que estar atentos nas próprias reflexões sobre a nossa postura, sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento perante o Evangelho de Jesus e também perante a doutrina espírita. Porque é interessante que Emmanuel tenha trazido justamente o exemplo de Paulo, né? E tenha nos provocado a refletir sobre as razões que fizeram com que ele fosse um emissário de Jesus a ponto de conseguir operar maravilhas pelas suas mãos. E Emmanuel alerta que muitos interpretaram essa passagem do Evangelho como também muitas outras em que outros apóstolos e discípulos de Jesus fizeram maravilhas, operaram milagres na acepção do Evangelho, como se essas pessoas tivessem recebido a graça divina de poderem curar, de poderem fazer o bem ao próximo. E Emmanuel já nos alerta que a todos os filhos de Deus é permitido operar essas maravilhas. É permitido operar a cura, desde que tenham mãos limpas. E aí vem o grande questionamento de Emmanuel. Nós nos perguntamos o que custou a Paulo se colocar na posição de servir com tanta magnitude, com tanta intensidade a Deus? Nós sempre fixamos o Paulo do fim do caminho, mas nós nos esquecemos que
que a história contada no Evangelho é a da transformação de Saulo de Tarso em Paulo. E que essa jornada de Paulo é uma jornada de muitas modificações na conduta, no modo de pensar, de muita entrega de Paulo a Jesus e a Deus, aos seus propósitos. É muita renúncia de Paulo. Renúncia a si mesmo, aos seus objetivos que até então tinha colocado para sua encarnação. Renúncia às suas afeições mais próximas, para que ele pudesse se depurar, para que ele pudesse transpor, nas palavras de Emmanuel, no prefácio ao livro Paulo e Estevão, transpor o abismo que o separava de Jesus. Quanto custou a Paulo para transpor? Quanto lhe custou na sua vida profissional? E Emmanuel já adianta, custou tudo. Tudo que Paulo tinha construído até os seus 30 anos de idade foi-se embora, para que ele pudesse efetivamente envergar a túnica de discípulo de Jesus. O quanto não lhe custou de sua vida pessoal? E o livro Paulo e Estevão responde tudo. Os seus sonhos de um casamento com Abigail, de uma vida venturosa num lar acolhedor, nada disso foi lhe concedido. No entanto, quando nós vemos as cartas por ele escritas, quando nós vemos todas as passagens do evangelho dele, nós vemos ali um ser em toda a sua plenitude e imaginamos que ele já veio assim à Terra. E nós imaginamos isso não só de Paulo, nós imaginamos isso de Pedro. E esquecemos que Pedro negou a Jesus, que Pedro teve um longo caminho de retificação de condutas e de comportamentos para que ele se tornasse a rocha do movimento cristão de seus primórdios, que ele efetivamente foi. Quantas dores, quantas renúncias não açoitaram esses espíritos para que eles pudessem se colocar com mãos limpas a serviço de Deus. Então, meus amigos, nós precisamos de ter muita humildade e muita sabedoria para entender que não há graça e não há privilégios na misericórdia divina. É por isso que Emmanuel, ao final, nos diz que observa que Deus é sempre o mesmo Pai, que a misericórdia divina não se modificou. Ou seja, assim como Paulo pôde transpor e pôde receber esse dom, essa ferramenta para ajudar ao próximo, assim como Pedro pôde curar aos outros, efetuar maravilhas, nós também o podemos, porque a misericórdia divina é a mesma. Agora, nós temos as mãos limpas para fazê-lo e nós precisamos extrair do Evangelho, do Novo Testamento, a ideia muito clara de que ali estão vidas transformadas por Jesus. Essa é a história contada no Evangelho. E que nós precisamos transformar as nossas próprias vidas, as nossas próprias condutas, os nossos próprios comportamentos, para nos colocarmos a serviço de Jesus efetivamente. E nós cometemos esses erros com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, e cometemos também com os nossos próprios irmãos de caminhada espírita, como Divaldo, como Raul, como Chico. E os colocamos como se tivessem vindo a essa encarnação com uma missão e recebido, por graça divina, o dom da mediunidade e a possibilidade de se comunicarem-se com espíritos do calibre de Camilo, Joana de Ângeles. E as renúncias que esses espíritos fizeram, e as dores que esses espíritos tiveram que suportar com muita resiliência, com muita humildade, com muita resignação, sem revolta, para que conseguissem ser esses mensageiros do plano espiritual que efetivamente foram para a nossa sorte e para o nosso proveito. Nós sabemos da trajetória do Chico, nós sabemos do quanto ele sofreu,
para ter as mãos limpas a serviço de Deus. Então, meus amigos, nós precisamos sempre, diante dos nossos desafios, diante de nossas imperfeições, não fixarmos nessas figuras o seu ponto de chegada, mas entender que eles são um exemplo de jornada para nós. E que se nós quisermos contribuir verdadeiramente com o Evangelho de Jesus aqui na Terra, nós precisamos limpar as nossas mãos, limpar o nosso espírito e nos colocarmos a serviço de Deus com um espírito de resignação, de disciplina, de muita humildade. O convite ao trabalho está feito, mas nós precisamos efetivamente aceitá-lo e nos colocarmos na condição de trabalhadores, que eventualmente serão, a título de provas ou expiações, açoitados pelos infortúnios da vida. E a forma como nós reagirmos a esses eventos, que nada mais são do que convites ao trabalho, nós nos colocarmos com mãos limpas a serviço de Deus e de Jesus. Vejam, é uma mensagem muito realista, mas que nos propõe a andarmos para frente. Uma ótima mensagem para começarmos a nossa semana. Uma ótima mensagem para refletirmos nos próximos dias. Quanto custou ao apóstolo dos gentios a limpeza de suas mãos? Quanto não nos custará a nossa depuração? Mas esse é o nosso caminho. Essa é a nossa finalidade aqui na Terra. Esse é o nosso objetivo e temos que abraçá-lo com muita felicidade, com muito bom ânimo e com muita alegria. A misericórdia de Deus permanece a mesma, mas cabe a nós agora nos movimentarmos para termos mãos limpas para o trabalho. E que o nosso querido Mestre Jesus nos acompanhe nessa jornada, nessa bem-aventurada jornada, e que a paz da sua presença envolva todos nós, nos iluminando para esses passos tão importantes.